Olá e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cena Pós-Créditos. Eu sou o João e hoje eu trouxe uma lista com 10 filmes de ação subestimados. Ou seja, são filmes que eu acho que merecem um reconhecimento maior ou filmes de ação que, na verdade, nem são tão conhecidos assim e que merecem uma chance. Eu vou começar falando do filme Dredd de 2012 do Pete Travis. Em uma cidade violenta e futurista, na qual a polícia tem autoridade para atuar como juiz, um policial se junta a um aprendiz para terminar com uma gangue. Eu acho que é um filme muito interessante e a ambientação dele realmente é o ponto-chave. É um mundo que ruiu, é um futuro distópico, tudo deu errado, as gangues estão no poder e o Dredd aqui é uma tentativa de frear o crime, de frear essa desordem total, mas na verdade é uma polícia violenta que é juiz, que é executor, que é tudo. Então na verdade é um mundo que meio que não tem salvação mais. E o Karl Urban aqui está simplesmente fantástico no papel principal. O segundo filme é o Speed Racer de 2008, da Lily e da Lana Wachowski. Um jovem piloto, Speed Racer, aspira a ser campeão mundial de corridas com a ajuda de sua família e seu carro, o Mach 5. Apesar de não ser um filme de ação no senso de que ele tem tiro, porrada e bomba, ele é um filme de ação justamente pela emoção que ele causa no espectador, que ele causou em mim. É um filme genuinamente empolgante, que ao invés de ter tiroteios como as grandes set pieces de ação, elas são as corridas, que são totalmente imprevisíveis e cada uma é muito diferente da outra. É um universo fantasioso muito divertido, é um filme visualmente impressionante que chama muita atenção, muito colorido e realmente muito único. Eu acho que ele é um filme de ação justamente pelo sentimento que ele traz, por esses diferentes pedaços, esses diferentes acontecimentos de grande ação que são as corridas. E o terceiro é o Chumbo Grosso ou Hot Fuzz de 2007 do Edgar Wright, no qual um experiente policial de Londres é transferido para uma pequena cidade com um segredo obscuro. Ele não é um filme subestimado, muitas pessoas consideram ele uma das grandes comédias recentes e um dos grandes filmes do Edgar Wright também. Acontece que é isso, ele é um filme reconhecido pela comédia, não pela ação, que aqui pega muitos dos trejeitos exagerados dos filmes de ação dos anos 90, de coisas do cinema de Hong Kong, como por exemplo do John Woo. Ele pega coisa como o Caçadores de Emoção e o Bad Boys, que ele referencia dentro do filme. Então, como um filme de ação, ele é também muito bom. O quarto filme é Miami Vice, de 2006, do Michael Mann. Um caso envolvendo traficantes e um assassinato no sul da Flórida se torna pessoal para os detetives Sonny Crockett e Ricardo Tubbs. Ainda que ele seja inspirado no seriado dos anos 80, que é bem buddy cop mesmo, a visão do Michael Mann desse filme, desse universo, é completamente diferente. É muito interessante como o diretor, como ele fez lá no Fogo Contra Fogo de 95, que se passa em Los Angeles, estabelece uma relação única dos personagens com a cidade ao redor. E toda a questão dramática dos relacionamentos desses personagens que vão se envolvendo cada vez mais profundamente com esse mundo do crime é simplesmente fascinante. Ele não é um filme recheado de ação, mas todos os momentos em que a ação existe, ela é marcante, impactante e poderosa. O quinto filme e o primeiro do John McTiernan da lista é o Violação de Conduta de 2003, como eu disse, dirigido pelo John McTiernan. Durante uma missão especial de operações de treinamento no Panamá, 4 soldados americanos são mortos misteriosamente e seu líder, o sargento Nathan West, desaparece. O John McTiernan é um mestre do gênero da ação. É indiscutível, o cara fez Predador, o cara fez Duro de Matar, enfim. E o Violação de Conduta é um filme que acaba sendo meio esquecido, não vejo muitas pessoas falarem, talvez um ou outro. E ele é um filme sensacional. Ele é um filme sobre... Tudo na verdade é uma encenação, tudo na verdade está te enganando o tempo todo. O filme constantemente te engana. Ele tem cenas de ação maravilhosas e realmente ele não para até o final. E que final. O segundo filme do diretor é O Último Grande Herói, de 1993. Com a ajuda de um bilhete mágico, um jovem fã de cinema é transportado para o mundo fictício de seu personagem de ação favorito.
O Último Grande Herói é um filme diferente, porque ele é uma comédia e um filme de ação, mas ao mesmo tempo ele não é exatamente nenhum dos dois. Ele é uma análise metalinguística do cinema de ação, da relação das pessoas com o cinema, de como é o universo dos filmes. E o John McTiernan, conhecendo muito bem o gênero de ação, vai explorar todos os clichês ao extremo, vai utilizar de exageros. Por exemplo, o personagem do Schwarzenegger, o Jack Slater, vai atirar no farol de um carro, o carro vai explodir. Porque sim, é um universo sobre as regras do cinema. É um filme sobre o cinema. É um filme que reconhece o gênero de ação, utiliza dos exageros dos anos 80 e joga eles na milésima potência. É simplesmente um filme sensacional que eu acho que mais pessoas deveriam conhecer. Talvez o filme menos conhecido da lista é o Ronin, de 1998, do John Frankenheimer, no qual um ex-agente de inteligência dos Estados Unidos tenta rastrear um pacote misterioso que é procurado por irlandeses e russos. É um filme com um elenco simplesmente sensacional. Você tem o Robert De Niro, o Jean Reno, você tem o Sean Bean também, e ele tem pedaços excelentes de ação, ao ponto de ter talvez a melhor perseguição que eu tenha visto na minha vida até o momento. É um filme que eu escuto falar muito pouco, o John Frankenheimer é um bom diretor do gênero, e eu acho que vale a pena conferir, só pela cena da perseguição de carro, que só ela já vale a pena, mas o filme além disso também é muito bom. Indo agora para o final da nossa lista, eu quero recomendar o Missão Impossível 2 de 2000, dirigido pelo John Woo. E nesse filme, o agente Ethan Hunt é enviado a Sydney para encontrar e destruir uma doença geneticamente modificada chamada Quimera. Falar de Missão Impossível e subestimado na mesma frase não combina muito. A franquia Missão Impossível está longe de não ser popular, de não ser conhecida e adorada por todo mundo, especialmente agora que parece que cada filme sai melhor que o outro. Mas quase todo mundo acha o segundo o pior filme da franquia, e além de discordar disso, eu acho que o segundo filme é um filmaço. Ele é diferente do resto da franquia, porque o John Woo vai inserir elementos autorais aqui, de usar câmera lenta, explosões exageradas e um certo distanciamento do realismo. Eu acho que não é um problema ele fazer isso, até porque na época esse ultra-realismo, entre aspas, né, bem entre aspas, da franquia não estava bem estabelecido, só tinha tido o primeiro filme do De Palma. E além disso, mesmo que ele destoe dos outros, como um filme contido em si, ele é sensacional. Eu acho que vale a pena conferir se você não viu ainda, e se você achava ele meio fraco, não sei o que, tente revê-lo com um outro olhar. E aproveitando e ainda falando de John Woo, eu quero falar do A Outra Face de 1997, no qual, para frustrar uma conspiração terrorista, um agente do FBI passa por uma cirurgia de transplante de rosto e assume a identidade de um terrorista. O problema é que o plano tem que mudar quando o lado oposto planeja exatamente a mesma coisa. É uma premissa absurda que está totalmente distante do que pode ser plausível, né? Pelo amor de Deus, trocar de rosto. Tem a questão da altura, não sei o que, mas isso importa? Não importa nem um pouco. A premissa é absurda, abrace a premissa e entre no filme. Você tem muita câmera lenta aqui, tem muita explosão. É um filme do John Woo, ele tá mantendo o que ele já fazia antes no seu cinema em Hong Kong. Só que agora em Hollywood, mesma coisa. E assim, eu acho que esse filme, além de muito bom, também tem um elemento muito interessante, que é ver o Nicolas Cage e o John Travolta, os dois metendo louco, um interpretando ao outro. Então assim, realmente é uma experiência diferenciada, é um filme que eu acho que as pessoas conhecem pouco, que vai ter um remake aparentemente, não sei se é um remake ou continuação, mas que vale a pena conferir. E para terminar, a última dica de hoje é o Police Story, que em português tem o subtítulo A Guerra das Drogas, de 1985, dirigido pelo Jackie Chan. Um policial virtuoso de Hong Kong deve limpar seu bom nome quando o traficante de drogas que ele procura o incrimina por um assassinato. O Jackie Chan é um dos grandes nomes do cinema de ação no Oriente e deveria ser aqui também mais reconhecido. Ele é uma espécie de aprendiz do Buster Keaton, afinal de contas ele dirige, ele protagoniza e faz as suas próprias cenas de ação. O Police Story é um filme simplesmente incrível porque os caras estão realmente fazendo aquilo que você tá vendo, não tem nenhuma espécie de encenação. Ele deixa uns planos longos e os caras fazendo as coisas mais insanas possíveis. Cenas de luta magníficas. Então assim, é uma experiência do cacete. E eu diria que os 10 minutos finais desse filme
Então, entre os maiores do cinema de ação, entre os maiores da história do cinema. É uma obra-prima, especialmente esse pedaço final do filme. E quais desses filmes você já viu? Quais você gosta? Quais outros você recomendaria? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios, recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!